Olá, seja bem-vinda ao canal Ordem e Caos. Eu sou a Débora e eu gostaria de compartilhar com você as minhas reflexões sobre a vida, suas leis e sobre desenvolvimento pessoal. Mas antes de contar o que vamos conversar por aqui, eu gostaria de explicar sobre o conceito de ordem e caos. A ordem e o caos é um aspecto da dualidade, e a dualidade é um elemento fundamental da experiência humana que pode ser observada através dos opostos: o quente e o frio, o dia e a noite, o claro e o escuro, o macio e o resistente, a ordem e o caos. Esses elementos possuem a mesma natureza em graduações diferentes. Isso significa que você consegue, por exemplo, transformar o frio em quente ou o escuro em claro, pois são elementos da mesma natureza, mas você não consegue transformar o escuro em macio, pois estes dois elementos possuem naturezas diferentes. Mas hoje eu não irei me aprofundar no conceito da dualidade, pois teremos vídeos específicos sobre esse assunto no canal. O importante é que você entenda neste momento que não é possível desenvolver a consciência sem o contraste, sem a dualidade. Você só consegue ter consciência da ordem porque existe o caos, e você só consegue perceber o caos porque você conhece a ordem. Por exemplo, o peixe que vive no aquário, ele não possui a consciência da água, pois ele não conhece o ar para gerar um contraste e, portanto, para gerar uma consciência. Da mesma forma que você não conseguiria perceber a luz se não houvesse a escuridão. No livro As 12 Regras para a Vida, o autor define a ordem como o conhecido, o território explorado, a estabilidade, o seguro, e o caos como o desconhecido, o território inexplorado, a liberdade, o novo. Nós temos que aprender a viver entre a ordem e o caos, pois se você tenta viver uma vida pautada apenas na ordem, você vai querer ter uma casa, um relacionamento sério, um emprego seguro, mas todas essas coisas que te trazem segurança também podem te sufocar, te limitar e te prender. Porque ao mesmo tempo que a ordem te traz segurança, ela também te limita, enquanto o caos é o novo, o desconhecido e o estável. Então, às vezes nós temos que transitar na ordem, no conhecido e no seguro. Outras vezes temos que dar alguns passos rumo ao desconhecido, aumentando as nossas fronteiras e fazendo coisas novas e empolgantes. Sem contar que muitas vezes o caos pode se apresentar na nossa vida na forma de causalidade e não por uma escolha. Por exemplo, através de uma doença, de um fim de um relacionamento aparentemente estável ou de uma demissão. Por isso, eu escolhi este nome para o canal, pois a ordem e o caos fazem parte da experiência humana. Às vezes, nós vamos falar sobre as mudanças que precisamos fazer, o desconhecido, o novo, que é sempre feito através do caos. Em outros momentos, nós vamos conversar sobre a segurança em si, a segurança na vida, sobre os nossos valores e princípios que devem ser respeitados, independente das situações. Porque respeitar nossos valores mais profundos nos trazem paz e autoconfiança. Neste espaço, nós vamos conversar sobre a vida e seus princípios, não sobre as leis dos homens, que são moldadas conforme os seus interesses e crenças, mas sobre as leis universais, que regem nossa experiência humana, independente das nossas crenças, vontades e opiniões. Nós vamos conversar também sobre autoconhecimento, sobre a nossa luz e sobre a nossa sombra, sobre os nossos medos, desejos, forças e fraquezas. Vamos falar sobre o mundo das emoções, dos sentimentos e sobre o mundo mental e racional, sobre o mundo físico e tangível e sobre o mundo espiritual e intangível. A vida é feita de vários aspectos divergentes e eu não poderia negar um aspecto para focar apenas em um extremo, pois isso não me completaria. Então, nós vamos conversar sobre a vida e seus diferentes aspectos, sobre suas leis e sobre ser humano. Caso você se interesse em trilhar essa jornada nas profundezas da alma e da vida,
Eu te convido a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo.